Você já parou para pensar no verdadeiro significado da felicidade? Não aquela felicidade momentânea, rasa e passageira que depende de circunstâncias ou da aprovação dos outros, mas a felicidade que nasce no silêncio da alma, que brota em meio à simplicidade da vida e se instala no coração, mesmo quando tudo lá fora parece desabar. A felicidade verdadeira não grita, não faz alarde, não precisa provar nada para ninguém. Ela é discreta, serena e profunda. E quando ela encontra morada dentro de nós, ela nos presenteia com algo ainda maior. A paz, sim, felicidade traz paz. Mas não é qualquer tipo de felicidade. É aquela que nasce do autoconhecimento, da aceitação, da gratidão e da capacidade de enxergar beleza, onde a maioria só vê rotina. É aquela que surge quando aprendemos a abandonar o peso do passado, a ansiedade pelo futuro e a necessidade de controlar tudo. A felicidade que traz paz não depende de dinheiro, de status, de aplausos ou de ter a vida perfeita. Ela floresce quando a gente entende que não precisa ter tudo para ser feliz e que o que temos, quando valorizado de verdade, se torna suficiente. É a felicidade de quem aprendeu a se perdoar, a respeitar suas próprias imperfeições e a reconhecer suas próprias forças. De quem já entendeu que não é possível agradar a todos, que algumas batalhas não merecem ser travadas e que, muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta. Felicidade é aprender a caminhar em paz, mesmo em estradas incertas. É conseguir olhar para dentro e se sentir confortável com quem você é. Porque, no fim das contas, a verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na forma como escolhemos enfrentá-los. Quantas vezes você já não buscou a felicidade nos lugares errados? Em coisas, em pessoas, em momentos que pareciam prometer tudo e depois só deixaram o vazio? Isso acontece porque a felicidade que preenche e traz paz não está lá fora. Está dentro. Está na forma como você decide enxergar o mundo, no significado que você dá às coisas, na leveza que você permite em sua vida. Está em saber agradecer pelo que ficou, pelo que partiu e pelo que está por vir. Está no descanso de quem confia no tempo certo, na justiça da vida e no propósito maior de todas as coisas. Felicidade não é ausência de dor, não é ausência de desafios, não é um estado constante de euforia. É, na verdade, a escolha diária de encontrar sentido, de enxergar o lado bom, de manter a fé e de não se perder de si. E, quando essa felicidade se instala, ela traz consigo a paz. A paz de quem não precisa mais correr para se provar. A paz de quem aprendeu a soltar o que não pode controlar. A paz de quem decidiu viver com menos peso e mais verdade. A vida é breve demais para ser desperdiçada com mágoas, cobranças excessivas e expectativas irreais. Somos passageiros em um tempo que não volta, em momentos que não se repetem. E por isso, a felicidade precisa ser cultivada agora, nas pequenas coisas, nos gestos simples, no olhar atento, no coração grato. Você não precisa esperar a vida estar perfeita para sentir paz. Você não precisa esperar todos os sonhos se realizarem para sentir felicidade. Você só precisa aprender a se conectar consigo, com a sua essência, e entender que a verdadeira felicidade, aquela que traz paz, mora nas coisas mais puras, nos sentimentos mais sinceros e nas atitudes mais silenciosas. Que você encontre essa felicidade, que você sinta essa paz e que, acima de tudo, você aprenda a construí-las dentro de si, todos os dias, porque no final é isso que realmente importa. E se tem algo que a vida ensina, cedo ou tarde, é que nada externo é capaz de sustentar por muito tempo aquilo que não está firmado dentro de nós. Podemos até nos alegrar com conquistas, com momentos especiais e com vitórias que marcam a nossa história. E isso é bom, faz parte. Mas a verdadeira felicidade, aquela que realmente traz paz, não se abala quando as coisas saem do nosso controle, porque ela não depende do externo. Ela vive no íntimo. Quando a felicidade vem de dentro, o mundo pode até desabar, as pessoas podem ir embora, as certezas podem se perder, mas você continua inteiro. Continua de pé. Continua acreditando que ainda existe beleza, aprendizado e sentido na caminhada.
E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você encontra essa felicidade serena, você contagia. Sua paz começa a tocar quem está ao seu redor. Suas palavras se tornam mais leves, seu olhar mais compreensivo, suas atitudes mais calmas. Você passa a irradiar o que carrega dentro de si. Por isso, não espere o cenário perfeito, a resposta ideal ou o momento ideal para ser feliz. Escolha ser feliz hoje, agora, mesmo que ainda existam dores, mesmo que falte algo, mesmo que a estrada seja longa. Porque a felicidade verdadeira é essa. Aquela que, mesmo entre cicatrizes e incertezas, traz paz ao coração e força para continuar. E esse é o maior presente que você pode se dar. Quando decidimos buscar a felicidade dentro de nós, e não mais nas coisas que o mundo oferece, começamos a enxergar a vida com outros olhos. Passamos a perceber que o que realmente importa não são as coisas grandiosas que impressionam aos outros, mas os momentos simples que aquecem a alma. É no abraço de quem amamos, no silêncio confortável de quem nos entende, no cheiro do café recém-passado, no céu colorido ao entardecer, no som da chuva caindo no telhado. É nesses detalhes que antes passavam despercebidos que encontramos uma felicidade silenciosa, mas profunda, capaz de acalmar qualquer coração inquieto. Quando entendemos que a felicidade não é algo a ser alcançado lá na frente, mas uma escolha que fazemos agora, a paz se aproxima. Porque paramos de viver na ilusão de que só seremos felizes quando tudo estiver como imaginamos. A vida nunca será perfeita. Sempre existirão desafios, perdas, incertezas e dias cinzentos. Mas a maneira como decidimos enfrentar essas fases define a qualidade da nossa jornada. A felicidade que traz paz nasce de um coração que aprendeu a descansar, que compreendeu que algumas respostas não virão agora, que certos caminhos não se abrem no nosso tempo e que algumas pessoas não ficam, mesmo que a gente queira. É a felicidade de quem já aceitou que o controle não está em suas mãos e que tudo o que podemos fazer é o nosso melhor, com aquilo que temos e onde estamos. Quantas vezes carregamos pesos que não nos pertencem? Quantas vezes deixamos de sorrir, esperando por algo que talvez nunca venha? É uma espera que consome, que desgasta e que rouba a leveza dos nossos dias. E aos poucos, a vida passa, as oportunidades vão, e o que fica é o vazio de não ter vivido o presente. É por isso que a felicidade verdadeira é libertadora. Ela não aprisiona, não exige, não pressiona. Ela ensina a viver com o que há, a valorizar o que é e a se desapegar do que não faz sentido. A felicidade madura sabe que nem todos os dias serão fáceis, mas todos podem ter valor. E quando você aprende a reconhecer esse valor, a paz surge. Surge como quem não quer nada, como um alívio que invade o peito sem avisar, como um sopro leve de tranquilidade no meio da correria. E então, você percebe que não precisa de tanto para se sentir bem, para estar em paz, para viver com sentido. Essa paz te faz aceitar suas imperfeições. Você deixa de se comparar, de se culpar, de se cobrar tanto. Começa a se tratar com mais respeito, a ouvir seus limites, a perdoar suas falhas. Entende que não precisa mais viver para agradar ninguém, que sua felicidade não precisa ser aprovada por ninguém. Ela é sua, e isso basta. A felicidade que traz paz ensina também sobre desapego, sobre soltar o que não faz bem, o que pesa, o que machuca. Porque paz não combina com excesso, com pressa, com grito, com conflito constante. Paz combina com leveza, com silêncio confortável, com pausas necessárias, com prioridades bem definidas. Aos poucos você percebe que, quanto menos precisar, mais feliz será. E quanto mais feliz, mais em paz viverá. Essa felicidade silenciosa não depende de finais felizes. Ela vive no meio do caminho, no processo, na superação diária. Vive no perdão que você decide conceder, na fé que você escolhe manter, na gratidão que você cultiva, mesmo quando tudo parece confuso. A felicidade plena é feita de pequenas vitórias internas. Daquela vez que você escolheu não discutir, daquela vez que decidiu agradecer em vez de reclamar, daquele momento em que preferiu ver o lado bom, mesmo que pequeno. E sem perceber,
Essas pequenas decisões vão construindo dentro de você um espaço de calma, um refúgio onde o barulho do mundo não consegue chegar. Um lugar onde você se sente seguro, em paz e, acima de tudo, feliz. Sim, a felicidade traz paz. Não a felicidade superficial que se desfaz ao menor sinal de problema, mas a felicidade que nasce de um coração alinhado com seus valores, em harmonia com a vida e disposto a viver cada dia como único. Que você tenha coragem de buscar essa felicidade, de silenciar o barulho de fora para ouvir a sua própria voz, de se libertar das expectativas que não são suas, de se respeitar mais, de se perdoar, de se valorizar. Que você encontre beleza nas suas imperfeições, nos seus erros e nos seus recomeços. Porque é isso que somos: obras em construção, vidas em movimento, aprendizes da existência. E que, ao encontrar essa felicidade verdadeira, você sinta a paz que ela carrega. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala com as tempestades e que te sustenta quando o chão parece falhar. Que essa paz te acompanhe, que essa felicidade te transforme e que você nunca mais aceite viver longe delas. E que mesmo nos dias silenciosos e difíceis, você se lembre: a felicidade mora nas escolhas simples e a paz nasce no coração leve. Que você nunca esqueça: a verdadeira paz não é a ausência de luta, mas a certeza tranquila de que, mesmo lutando, você pode ser feliz. A vida é, na essência, um grande campo de aprendizados. Cada passo, cada escolha, cada desafio carrega consigo a oportunidade de crescimento. E quando entendemos isso, a busca pela felicidade deixa de ser uma corrida desesperada e passa a ser uma caminhada consciente. É nesse ponto que a felicidade se torna mais do que um objetivo. Ela se torna uma forma de viver. Quando aceitamos que a vida é feita de ciclos, começamos a olhar para as perdas e para os recomeços com mais serenidade. Perceber que nada é permanente, que tudo passa, o bom e o ruim, nos ensina a não nos apegarmos demais às dores, nem a depender excessivamente dos momentos bons. A maturidade emocional vem quando aprendemos a transitar entre os altos e baixos da vida com equilíbrio. A felicidade verdadeira está muito além da euforia. Ela é calma, discreta, quase silenciosa. Muitas vezes está naquele instante em que você respira fundo depois de um dia difícil e sente gratidão apenas por estar vivo. Ela mora na consciência de que, mesmo imperfeito, você está tentando, está aprendendo, está crescendo. E isso basta. Quando essa consciência desperta, a paz surge, porque paramos de exigir que o mundo nos dê aquilo que só nós podemos nos dar. Entendemos que o que nos perturba muitas vezes não são os fatos em si, mas a forma como lidamos com eles. A nossa felicidade e a nossa paz se constroem na maneira como reagimos, como interpretamos, como escolhemos enxergar. A felicidade que traz paz nasce de pequenas atitudes. Está em acordar pela manhã e agradecer, mesmo sem grandes motivos aparentes. Está em ouvir uma música que te acalma, em sorrir para alguém na rua, em dizer obrigado, com licença, desculpe. Está em escolher não alimentar mágoas, em decidir perdoar, mesmo sem ouvir o pedido. É também saber se retirar de ambientes que sufocam, de conversas que não edificam, de relacionamentos que drenam. A felicidade verdadeira sabe que a paz vale mais do que qualquer razão, que a tranquilidade interior não tem preço e que preservar-se é um ato de amor próprio. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando fora o que só encontrarão dentro. Correm atrás de sucesso, bens materiais, reconhecimento, e ainda assim se sentem vazias. Isso porque a verdadeira realização não é medida pela quantidade de coisas que você possui, mas pela qualidade dos sentimentos que você carrega. Se o coração estiver leve, o olhar será mais generoso. Se a mente estiver em paz, os problemas não parecerão tão grandes. Se a alma estiver feliz, a vida será mais bonita, mesmo nos dias difíceis. É esse equilíbrio interno que sustenta os momentos bons e ameniza os momentos ruins. Aprender a se contentar não significa se acomodar, mas reconhecer o valor do agora. A vida acontece no presente, e a felicidade não é um prêmio reservado para quem chega ao fim da corrida, mas um companheiro de quem sabe aproveitar a jornada.
Permita-se desacelerar. Ouça mais seu coração. Dê valor aos pequenos gestos, aos momentos comuns, aos detalhes do cotidiano. São essas coisas que no futuro farão falta. São elas que, quando olhadas com atenção, transformam a rotina em poesia. A felicidade que traz paz também nasce quando você aprende a não carregar pesos desnecessários. Quantas vezes você se sobrecarregou tentando resolver tudo, agradar a todos, controlar o incontrolável? É libertador entender que nem tudo depende de você, que algumas coisas simplesmente são como são. Aceitar não significa desistir, mas confiar. Confiar que a vida se organiza, que os caminhos se ajeitam, que o tempo revela o que precisa ser entendido. E enquanto isso não acontece, você pode escolher viver em paz. Cultivar essa felicidade requer prática. Exige paciência, humildade, compaixão. É um exercício diário de escolher não se contaminar pelo que é negativo, de proteger sua energia, de manter sua essência intacta. E aos poucos, você percebe que o mundo lá fora não mudou. Mas dentro de você, tudo está diferente. A paz é um reflexo da felicidade bem resolvida. E ambas se alimentam de escolhas simples. O que você consome, o que você permite, o que você pensa, o que você fala. Quando essas escolhas são conscientes, a vida se torna mais leve. E se hoje você sente que falta felicidade, que a paz anda distante, saiba que não é tarde. Nunca é tarde para mudar a forma de ver as coisas, para limpar a mente, para reorganizar o coração. Não importa quantas vezes você tenha se perdido, sempre haverá um caminho de volta para si. Comece devagar. Olhe para você com mais carinho. Respeite seus processos, suas limitações. Não se cobre ser perfeito. Aceite-se humano, falho, em constante transformação. E nesse movimento de autoacolhimento, você vai perceber que a felicidade não estava distante. Ela sempre esteve aí, esperando o momento certo para florescer. E quando ela florescer, a paz virá. Virá como brisa suave, como alívio, como abraço invisível. Virá sem pressa, sem alarde. E nesse dia você vai entender que não precisava de muito para se sentir completo. Só precisava de verdade, de simplicidade, de conexão consigo mesmo. Porque a felicidade que traz paz é aquela que te reconcilia com a vida, com o tempo, com as suas próprias imperfeições. É aquela que te permite viver com leveza, com menos medo e mais fé, com menos cobranças e mais liberdade. E é isso que desejo para você. Que sua felicidade não dependa das circunstâncias, mas da sua escolha diária de viver com o coração leve e a alma em paz. É importante lembrar que a felicidade não é um estado contínuo de euforia ou alegria sem fim. A vida, com suas nuances e contrastes, nos ensina que a verdadeira felicidade é, muitas vezes, uma construção feita de momentos simples e verdadeiros. Não é sobre alcançar uma meta específica ou um ponto final, mas sobre a jornada, o caminho, as decisões diárias e a forma como lidamos com as adversidades que surgem ao longo dela. Essa felicidade, que é profunda e transformadora, não está em perfeição, mas sim na aceitação. Aceitar-se como você é, com suas qualidades e defeitos, é um dos maiores passos para atingir a paz interior. A felicidade verdadeira é capaz de coexistir com a dor, a luta e os desafios. Ela não exige que você viva num mundo sem dificuldades, mas que você aprenda a navegar por elas com serenidade e confiança. A paz que acompanha a felicidade verdadeira nasce quando conseguimos olhar para nossas circunstâncias e, em vez de reclamar ou fugir delas, aceitamos o que temos e fazemos o melhor que podemos. Aceitar que nem tudo está sob nosso controle é um dos maiores alívios que podemos experimentar. Isso não significa resignação, mas sabedoria para saber que há momentos que pedem entrega e confiança. Momentos em que não há necessidade de lutar contra o fluxo natural da vida. Quando você encontra essa felicidade silenciosa e humilde, começa a perceber que não precisa provar nada a ninguém. Não precisa de validação externa para se sentir completo, porque já encontrou um espaço dentro de si onde a paz pode reinar. Você para de procurar a aprovação alheia, porque se tornou suficiente por si mesmo.
A felicidade de ser quem você é, com todas as suas imperfeições e belezas, é o que realmente traz a paz para o seu ser. A busca incessante por coisas externas, por resultados, por status e reconhecimento, é muitas vezes o que nos afasta da paz interior. Quando focamos demais em objetivos materiais, esquecemos de viver o presente, esquecemos de aproveitar o que realmente importa, que é o agora, o simples, o cotidiano. A felicidade plena está nas pequenas coisas. Uma conversa sincera, um olhar amigo, uma caminhada ao ar livre. Essas são as experiências que nos conectam com nossa verdadeira essência e que trazem paz para nossa alma. O vazio existencial, muitas vezes, é o resultado de viver em busca de algo que não está dentro de nós. Quando estamos constantemente correndo atrás de uma meta, sem parar para refletir sobre o que realmente nos faz bem, o que traz paz para nosso espírito, nos sentimos incompletos. A felicidade que traz paz é justamente aquela que nos lembra de que, no fundo, já somos completos. Tudo o que precisamos está dentro de nós, à espera de ser descoberto. A meditação e a prática da atenção plena são poderosas aliadas nessa jornada em busca de paz e felicidade. Elas nos ajudam a silenciar o barulho externo e nos conectam com o momento presente. Ao focarmos no agora, conseguimos perceber os pequenos detalhes da vida, que são os verdadeiros tesouros que muitas vezes passam despercebidos. A felicidade que traz paz não está no futuro, nem no passado, mas no agora, no aqui e agora. Ao cultivar essa consciência, começamos a perceber que as situações que antes pareciam nos desestabilizar já não têm o mesmo poder. As críticas, as decepções, os obstáculos já não nos afetam da mesma forma, porque sabemos que, independentemente do que aconteça lá fora, nossa paz interior está inabalável. Isso é o que a felicidade verdadeira traz. Não a ausência de dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-las com coragem e tranquilidade. Muitas vezes, a felicidade se esconde nas escolhas que fazemos todos os dias. Não precisa ser uma decisão grandiosa ou uma mudança radical, mas o simples ato de escolher ser grato, ser gentil, ser paciente. Escolher não se deixar consumir pela negatividade, pela ansiedade, pelo medo. Escolher dia após dia, viver com a intenção de fazer o bem, de ser uma luz na vida de outros. Essas pequenas escolhas têm um impacto profundo em nossa vida emocional e mental. E, acima de tudo, pratique o silêncio interior, aquele momento de pausa onde encontramos respostas e renovamos nossa energia. Permita-se desacelerar, ouvir seu coração e reconhecer o quanto você já conquistou até aqui. Compartilhe nos comentários. Qual pequeno ato de felicidade você escolheu hoje para cultivar sua paz interior?